Todos bem? Bem mesmo? Semana foi boa? Semana tranquila? Ah, não? Muita correria? É. Queridos, dizer que a nossa vida é corrida é chover no molhado, né? A vida moderna é uma correria e cada dia é um desafio para a gente dar conta dos compromissos. A correria de casa para o trabalho, do trabalho para casa, em meio a isso a gente fica com aquela sensação assim de culpa ainda, de não estar fazendo o suficiente, não estar conseguindo atender às demandas, ficou algo importante para trás. É a vida moderna, é a correria. E parece que mesmo quando a gente para, mesmo quando a gente está em casa, a mente da gente não para. O coração continua acelerado. Como sobreviver esses dias, né, tão difíceis que nós vivemos hoje, né? Agora, quero saber de vocês uma coisa. Quem é mais ansioso, o homem ou a mulher? Hã? Por que a mulher? Quem é mais estressado, então, homem ou mulher? Dá confusão aqui, hein? Depende da situação. Quem é mais ansioso, o jovem ou o idoso? É? É jovem? Quem é que é mais ansioso, o rico ou o pobre? Não, não, queridos, todo mundo lida com ansiedade, né? A ansiedade respeita alguém? Queridos, por causa da ansiedade, estou falando aqui da ansiedade excessiva, aquela preocupação demasiada com o futuro, né? Existe uma ansiedade que é boa, né? Aquela ansiedade da gestação, da mamãe que está esperando ver o rosto do filho pela primeira vez. Não é bom? Então, um pouquinho de ansiedade é bom, né? Nos move, é importante. Mas eu quero falar de uma ansiedade que se torna uma preocupação, que rouba a nossa alegria, que rouba o nosso sono, que rouba a nossa paz. Alguém conhece isso? Aquele tipo de preocupação assim que faz roer as unhas, né, que dá um mal-estar até no estômago, né? Agora, vamos parar de falar dos outros. Você se considera uma pessoa ansiosa, sim ou não? Tem gente que não tem coragem de dizer, né? E quando alguém chega para você assim, imagina que alguém chega para você aqui no final do culto, mas falando sério, olha, eu preciso falar com você amanhã. Não, não, não vai dar para falar aqui porque não quero falar rápido, é um assunto sério. Amanhã a gente conversa. Só amanhã. Hã? Aí, aí você pensa tudo que pode ser, não é assim? Aí tu vai eliminando assim, acho que esse não pode ser esse, né? Então, queridos, é a ansiedade, né, irmãos? Queridos, parece piada, mas eu pesquisei. Se você pesquisar na internet, você vai descobrir que é verdade isso. Sabia que na China, os adultos estão usando chupeta para aliviar a ansiedade, o estresse, e para dormir melhor? Sabia que isso é verdade? Não, não é piada, queridos, né? Dá vontade de rir, mas é trágico o negócio. E os médicos estão preocupados. Irmãos, acredite se quiser, mas pesquisa aí depois do culto, não no culto, tá? Pesquisa. No Brasil tem adeptos a essa prática. Sério, queridos. Tudo porque eles entendem que o simples ato de chupar uma chupeta alivia o estresse, né? Você dorme melhor e alivia a ansiedade. Acreditam nisso, queridos? E aí os médicos, os psicanalistas estão dizendo que isso é, queridos, um pedido inconsciente de cuidado, né? Porque é uma segurança, remete à infância, né? E também, de certa forma, aquilo, a criança quando chorava, recebia ajuda, então interpreta como um pedido de cuidado. Mas a ansiedade está tomando conta. É um dos maus dos nossos dias, né? E cada um de nós tem uma certa dosagem de ansiedade.
Mas, por favor, eu quero pedir que ninguém ao chegar em casa nessa noite pegue uma chupeta. Sabe? Não tente fazer isso em casa, chupar a chupeta para dormir, certo? Adultos, ok? Isso pode, né, deixar o teu dente tortinho, né? Isso pode, né, fazer você se engasgar, ter sufocamento aí, né? Ou você pode virar motivo de piada no grupo da família. Então não faça isso, certo, gente? Né? Então não faça isso, tá bom? Mas, queridos, parece piada, mas é real, está acontecendo. É a ansiedade. Então, queridos, como vencer a ansiedade? De vez em quando a gente tem que voltar a esse assunto. Como enfrentar a ansiedade? Como viver em paz num mundo tão ansioso quanto o nosso? E se eu disser para você que a vida é mais do que aquilo que você está buscando? Se eu disser para você que a vida é mais do que aquilo que você está correndo atrás, que a vida é mais do que aquilo que você está perseguindo. No texto de hoje, Jesus nos confronta com uma palavra poderosa. A vida é mais. Mais do que o que, pastor? Vamos ver, essa palavra eu tirei do contexto que Jesus fala aqui. A vida é mais. Lucas capítulo 12, vai ser do versículo 22 ao 34, mas eu vou passeando versículo por versículo. Lucas capítulo 12, vamos ver os versículos 22 e 23, onde começa a primeira verdade poderosa aqui que nós aprendemos. Que a vida é mais do que o material. Quem falou isso? Lucas capítulo 12, versículo 22 e 23, então, dirigindo-se aos seus discípulos. Jesus está falando com incrédulos? Não? Com quem ele está falando? Com os discípulos. Está falando com crente, certo, gente? Com gente que crê. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo. Me ajuda, Senhor, a vencer a ansiedade. Amém? Amém. Então, queridos, Jesus, ele não brinca de faz de conta que não vê, certo? Essa brincadeira ele não faz. E ele sabe exatamente o que se passa no seu coração. Ele sabe exatamente aquilo que rouba o teu sono à noite. E talvez, irmãos, não seja a falta de Deus, mas seja o excesso de preocupação. E aqui Jesus entra em cena dizendo: não se preocupe com a sua própria vida. Então diga para alguém do seu lado, hoje vou abusar. Não se preocupe com a sua própria vida. Pode dizer. É fácil dizer, né? Falar é fácil, né? Não se preocupe com a sua própria vida. É Jesus quem falou isso aqui, queridos. Então, irmãos, isso que Jesus está dizendo aqui, irmãos, não é uma sugestão. Jesus não está sugerindo aqui você não se preocupar com a sua própria vida. Ele está chamando a gente a viver um estilo de vida diferente do que as pessoas desse mundo vivem. Irmãos, é normal estar ansioso. Nesse mundo, a ansiedade é normal. É normal você viver preocupado, que é uma pré-ocupação. É ocupar a tua mente com uma preocupação, com algo futuro que nem aconteceu ainda. Tu nem sabe o que vai acontecer, mas está sofrendo antecipadamente. Na maioria das vezes nem acontece. Então, Jesus está nos chamando a viver de uma maneira diferente que o mundo vive. Os discípulos de Cristo, os cristãos, eles estão nesse mundo, mas eles vivem segundo Jesus, como Jesus vivia. E não como o mundo vive. E aqui Jesus começa, irmãos, com uma proposta que é radical. Isso que ele está falando aqui não é brincadeira, não.
Não se preocupar com a minha própria vida? Como isso? Eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho contas para pagar. Jesus deixa claro, a vida não se resume ao que você come. A vida não se resume ao que você tem. A vida não se resume ao que você veste, não se resume aonde você mora. Jesus foi muito revolucionário, queridos, e continua sendo. Se você, irmãos, começar a dar ouvido demais à opinião alheia, ao que você ouve na televisão, na internet, aos valores desse mundo, quando você começa a valorizar demais o que esse mundo valoriza, o que as pessoas valorizam, que são os bens, que são o status, que é o dinheiro, a riqueza, o prestígio, a vaidade. Se você começa a ouvir demais essas pessoas e começa a buscar o que essas pessoas buscam também, você acaba se cansando e caindo num buraco da ansiedade, sem conseguir sair. E essa é a razão, irmãos, de muitas pessoas hoje, irmãos, estão esgotadas emocionalmente. Estão adoecendo da alma. A ansiedade ocupa sua mente com o veneno do IC. Vocês conhecem o veneno do IC? Como é que é, Gerson? Você fez que sim. O que é o IC? Hã? E se não der certo? Olha o veneno do IC na ansiedade aqui. E se eu ficar doente? A pessoa, né? Irmão, quando a gente acorda de noite, alguém pensa coisa boa quando acorda de madrugada? Só pensa coisa ruim, não é? A pessoa fica assim, e se eu ficar doente? E se eu perder o emprego? E se eu morrer? E se eu perder tudo? E se eu perder minha família? Como é que vai ficar? Esse si, irmãos, é um veneno. É um veneno para a alma. Porque o dia vai clarear e você está com os olhos vermelhos e não resolveu nada. Daí a esposa ou o marido lá da corda, o que está acontecendo? Daí a pessoa fala, não, estou preocupado com isso. Mas você está preocupado com o amanhã nem chegou ainda. Você nem chegou lá ainda. Vai adiantar alguma coisa? Mas a gente conhece o nosso coração. A gente conhece a nossa alma. E, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Jesus só falou sobre isso porque ele olhou para o coração dos seus discípulos e viu que eles estavam ansiosos. Jesus não faz de conta que não vê. Ele não solta palavras ao vento. Tudo tem um propósito, um sentido, uma direção. Será que alguém aqui está tentando viver um amanhã que ainda não chegou? Será? Não, que não é. Todo mundo, né, já orou, está todo mundo em paz, tudo certinho. Ninguém tem luta, ninguém tem provação. Agora, irmãos, aqui Jesus nos dá uma visão correta da vida. Jesus nos dá uma visão correta de Deus. E Jesus nos dá uma visão correta de nós mesmos. A vida é mais que um material. Irmão, se a nossa fé, se a sua fé dependesse dos bens materiais que você tem, ainda é muito frágil a tua fé. E como você tem, você pode não ter. E aí? Quem te deu a vida? Quem? Você acha que ele não vai te sustentar? Quem é pai, quem é mãe aqui? Eu me lembro quando criança, minha mãe, nós éramos muito pobres, minha mãe deixou de comer, mas não deixou os filhos passar fome. Quem é de vocês aqui que ia deixar o filho passar fome? Ou ia deixar o filho sem roupa, passando frio no inverno? Ninguém, irmãos. E Jesus fala isso, nós sendo maus, comparando com Deus, nós somos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Por isso, à luz da palavra, à luz da fé, a ansiedade começa a se tornar irracional, absurda. Um sinal de incredulidade, de uma fé muito pequena, de uma fé imatura. Crer, irmãos, que Deus nos trouxe a vida, que Deus sustenta a vida e que Ele vai continuar para que se cumpra o propósito dele na nossa vida até o final. Isso é libertação. Isso é libertação.
Você não achar que tudo que você precisa nesse mundo, você tem que, sabe, quase que lutar. Se não for por você, ninguém vai te ajudar. Não, não, Deus é contigo. Se você focar, o que Jesus está dizendo é isso. O que Jesus está dizendo, se você focar nas coisas terrenas, você vai esquecer de mim. Essa é a questão. Em primeiro lugar, então, a vida é mais do que material. Verso 23, 24 ao 26, agora, a vida é mais do que o quê? Mais do que material. Em segundo lugar, mais do que a ansiedade. Verso 24 ao 26. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiro, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Vou fazer uma pesquisa aqui. Alguém de vocês já viu um corvo plantando? E um corvo colhendo? E um corvo ajuntando assim nos celeiros, tocando? Alguém viu? E como é que não falta alimento para eles? Eles não têm celeiro, mas eles têm um pai. É isso que Jesus está dizendo. A questão, irmãos, não é o recurso, mas é a fonte. Ansiedade gera crise de orfandade, ou seja, faz você esquecer que você tem um pai. A ansiedade quer te convencer de 3 mentiras. Uma, você está sozinho. Outra mentira que a ansiedade quer te convencer, tudo depende de você. E a mais grave das mentiras, Deus esqueceu de você. E a pessoa fica ansiosa porque ela tem que dar um jeito. Deus cuida de você. É disso que Jesus quer te convencer. Enquanto a ansiedade quer te convencer que Deus se esqueceu de você, que tudo depende de você, que você está sozinho, Jesus quer te convencer aqui nessa palavra que Deus cuida de você. Em quem você quer acreditar? Semana estava lembrando de um momento quando nós casamos, estávamos 4 anos de casados, tivemos o Israel, nosso primeiro filho. E nós passamos um momento muito difícil, assim, assalariado, né? Só eu trabalhando, pagando aluguel. E a gente compramos um terreninho, queria construir. Irmãos, a gente assim, ó, quase que vendia o almoço para comprar a janta. Mas todo mundo tem uma história assim, né, irmãos? Quem é mais velho, acho que todo mundo passou por um momento assim de dificuldade, né? E tem bênção para contar, tem testemunho para contar, porque não foi fácil, né? Quem vê você, às vezes, com uma casa melhor, com um carro melhor, não sabe também o que tu passou, né? Mas, irmãos, foi uma luta bastante grande naquela época. Mas Deus sempre supriu. E eu me lembro uma vez, irmãos, que nós alugamos uma casa e o nosso grupo familiar começou a crescer, e crescer, e crescer. E não cabia mais dentro da nossa casa. Nós tínhamos uma casinha de madeira, 5 pés, cheia de cupim, né? Então, o que a gente fez? A gente construiu uma área nos fundos e nosso grupo tinha 40 pessoas naquele grupo. E era uma benção aquele grupo. E o grupo foi crescendo. E sabe, queridos, que chegou um momento, um dia, que a gente não tinha dinheiro para pagar a nossa conta de energia. Acabou. Hoje parece tão simples, né? O que é uma conta de energia? A gente tinha um pouco de valor, mas não tinha tudo. Pagava as contas, faltou para pagar a conta da Celesc. E nós oramos, Senhor, não tem mais nada, Senhor. Não tem mais nada. Irmãos, outro dia de manhã, chegou uma senhora na nossa casa. Trouxe, a gente nem viu o que era. Deus mandou eu vir aqui entregar isso para vocês. Entregou isso, está correndo já.
Nem deixou eu ver o que que era, nem falou mais nada. E assim, o que que tinha dentro, Dori, quando você abriu? O valor que faltava. O valor que faltava, irmãos, para a gente pagar a nossa energia. E talvez alguém disse assim, o que que é isso, um portão pequenininho? Mas para nós, naquela época, irmãos, era tudo. Estão entendendo isso, irmãos? E assim, irmãos, eu fico aí pensando muitas vezes, por que que Deus não permitiu que a nossa conta faltasse o dinheiro? Deus podia fazer tantas outras maneiras, né? Que nem precisasse passar por esse vexame, ou essa vergonha, ou os outros perceberem que a gente está numa necessidade tão grande, né? Mas Deus permite isso porque o nome dele é glorificado, queridos, e a gente passa a ter experiências pessoais com Deus e ver o quanto Deus é fiel. Irmãos, se eu liberasse um microfone aqui e dissesse, irmãos, quem quer dar um testemunho aqui de que Deus é fiel num momento de necessidade, eu tenho certeza que da 11 horas nós estaria aqui ainda, porque todo mundo que anda com Deus tem história para contar. Todo mundo que anda com Deus tem um histórico de que passou por dificuldade, por enfermidade, por luta, e Deus proveu. E às vezes, irmãos, a gente lê um texto, isso é apenas uma linha, um texto, mas se torna real quando na nossa vida nós experimentamos. Não é pela experiência de terceiros, mas na minha vida eu vejo Deus é fiel. Quando eu estava com necessidade, Ele supriu. Quando meu filho estava doente, Ele curou. Deus fez tantos milagres, irmãos. Um médico veio na nossa casa quando meu filho nasceu com problemas, e minha esposa. Veio lá, viu os remédios que a gente tinha, botou tudo no lixo, foi na farmácia, comprou todos os remédios que precisava e nos atendeu, irmãos, sem a gente pedir nada. Milagres do Senhor, irmãos. Milagres de Deus. Deus cuida de nós. E é isso que Jesus nos ensina, irmãos. O mundo quer dizer, depende de você, do teu esforço, da tua garra. Você tem que ir atrás, ninguém é por você. Nem Deus te quer. É isso que o diabo, o mundo e a ansiedade quer dizer para você. Você está sozinho, depende de você. Mas Jesus vem para dizer, não, você tem um pai, Deus cuida de você. E Deus olha até os pássaros, até, irmãos, o corvo era o animal mais imundo que tinha para o judeu. Mas até desse animal imundo, que eles eram proibidos de comer essa ave, Deus cuida. Quanto mais você quer um filho, Jesus começa a mostrar a incoerência, irmãos, do povo de Deus viver ansioso. E é isso que Deus não quer, irmãos, que a gente, como cristãos, como filhos, Deus sabe que esse mundo é uma pressa, é uma correria, é uma loucura, tem que pagar a conta, é um compromisso atrás do outro. Deus sabe disso. Mas Ele quer que em meio a isso a gente não viva como as pessoas vivem, que a gente tem uma maneira diferente, que demonstra que Deus é o nosso Pai. E é isso que vai fazer o nome de Deus ser conhecido, é isso o bom testemunho, é isso que brilha o nome de Jesus. Jesus via a mão de Deus em tudo isso. Interessante, irmãos, que nessa questão de provisão, Deus é tanto previsível quanto imprevisível. Deus é previsível porque Ele se compromete a quem busca o seu reino em primeiro lugar a suprir todas as suas. É imprevisível no sentido de como Ele vai fazer. Às vezes é por um meio, por outro, por onde tu nem espera, mas Deus traz. De alguma maneira, você não vai morrer da fome. Você não vai ficar nu. Ninguém quer morrer, mas na ânsia de alongar a vida, a ansiedade faz o contrário e vai matando aos poucos. Imagina você carregando um peso enorme nas costas, um fardo de preocupações, e Jesus chega na sua frente e diz: me dá esse fardo. Eu carrego, pode lançar sobre mim. Você diz: não, eu não consigo entregar. Meu, eu não consigo entregar. Irmãos, esse controle da gente gera ansiedade. O querer controlar tudo, controlar as pessoas, controlar as situações, controlar. E a entrega é que gera paz. A entrega, a confiança no Senhor é que gera. Claro que isso é levado pela confiança em Deus. Mas é isso que Jesus vai ensinando aqui. Quantos estão cansados tentando carregar sozinho
o que Deus nunca pediu. Ou seja, a vida é muito mais que as preocupações, a vida é uma dádiva, é um dom, é uma bênção de Deus. Deus deu o começo, Deus vai te sustentar para a manutenção da vida e Deus vai dar o ponto final também. E quando for, irmão, não adianta. Ninguém vai conseguir comprar 1 hora a mais na sua vida. Não precisa ter medo da morte. Jesus via a mão de Deus. Então, a ansiedade a gente vence entregando tudo a Deus. Amém, igreja? Então, a vida é mais, disse Jesus. A vida é mais importante. A vida é mais do que o material. A vida é mais do que a ansiedade. A vida é mais do que a aparência. Verso 27 e 28. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Alguém aqui já viu um lírio trabalhando? Alguém já viu um lírio tecendo uma blusa de tricô assim? Alguém já viu? Você já viu a beleza de um lírio? No contexto onde Jesus falou isso lá no Oriente, existem lírios amarelos, lírios brancos e lírios vermelhos. E sabia que lá naquela região eles nascem sozinhos no campo, eles crescem sozinhos, sem nenhum auxílio humano? Eles não têm cuidado humano, mas eles têm cuidado de Deus. Estão percebendo isso? Deus cuida deles. Agora, irmãos, Jesus chega a dizer que nem o rei mais rico de Israel, o rei mais poderoso que foi o rei Salomão, se vestiu com tamanha beleza como um lírio do campo. Se Deus cuida assim de um lírio que hoje está tão lindo, amanhã ele seca e morre, quanto mais ele cuidará daquele que ele criou a sua imagem e semelhança. Deus se importa com detalhes. O lírio faz esforço para ser bonito? Não, não é? Ele é apenas o que Deus fez ele para ser. Irmãos, isso parece simples, mas isso é muito profundo. Isso cura também a nossa identidade. A gente é feliz, irmãos, sendo o que Deus nos fez para ser. Sabe, em tudo que Deus fez, Deus colocou beleza. Mas quando a gente quer tecer, quando a gente quer fabricar essa beleza em nós, irmãos, isso é ansiedade. E nós vimos aí, irmãos, essa ditadura da beleza aí, irmãos. É uma loucura isso, irmãos. Onde as pessoas estão nas redes sociais, o Lucas falou bastante sobre isso semana passada, né, Lucas? Levando algumas mudas de roupa, onde vão para a Europa, tirar as fotos em lugares diferentes para guardar, para dizer depois que passaram várias vezes naquele local em outros anos, né? E foi uma viagem só. Cara, que loucura isso! A aparência, as pessoas querendo fabricar a própria aparência usando filtros e roupas, gastando dinheiro com tanta roupa, com moda, irmãos. Para parecer mais bonitinho, mais bonitinha. Esse tempo de vaidade onde parece que a beleza se tornou uma obrigação social. É um vício, você tem que ser bonito. Oi? É. Antes a Tati falou, meu pastor não está bonito pela camisa, né? Não está bonito, eu falei para ela assim, ó, sabe que a quem ao feio ama, bonito lhe parece? Ela não entendeu como é que é isso, não. A pessoa pode ser feia, né? Imagina assim, o marido é feio, mas a esposa ama ele. Para ela, aquele feio é bonito, não é assim? Ou alguém tem um filho feio aqui? Alguém tem uma filha feia aqui? Não? Por quê? Tudo bonito, né? Então, quer dizer, mesmo que
Mesmo feio, quem ama é bonito, você ama. Irmãos, Deus colocou beleza em tudo que ele fez. Irmãos, e vão parar de se preocupar se o outro acha eu bonito, eu feio. Vai tomar banho. Né? Quem importa se você acha eu feio, bonito, ou que o outro, que o Ricardo é mais bonito que eu? Vai ser modelo, então. Queridos, o que importa isso? Sabe, se preocupar, irmãos, parece piada, mas tem gente gastando, irmãos, fortuna em bisturi, em plástica, em alimentação, e sem contar os filtros de coisas aí que é mentira também, né? E Photoshop, e inteligência artificial, e o Botox. Botox. O Botox, né, queridos? Então, brinquei como o gaúcho fala. Então, queridos, gastam um monte para parecer mais bonitinho, para ganhar o quê? Um joinha? E isso é o vazio da alma, irmãos. Vocês estão vendo a vaidade aqui, queridos? Nós vivemos um tempo de vaidade, de ansiedade, por causa dessas coisas. E Jesus está dizendo, vocês não precisam ser igual às pessoas do mundo. Vocês têm que viver um estilo de vida diferente. É isso que está ensinando. Um estilo de vida que vai trazer paz ao coração, porque o mundo está atrás dessas coisas, vive buscando essas coisas e estão se matando por causa disso. E aí o crente, boca aberta, às vezes, né? Quer ser igual ao mundo. Inveja, faz igual. Misericórdia, Jesus. A verdadeira beleza não vem do que tece. A verdadeira beleza não vem da provisão do seu estresse. A verdadeira beleza vem de Deus. Do que Deus derrama sobre a sua vida. Você não precisa fabricar uma vida perfeita, um corpo perfeito na rede social. Comece a florescer onde Deus te plantou. Amém? Então você não precisa viver para parecer bem. Viva para estar bem com Deus. Porque a vida é mais do que aparência. Vai ser feliz, meu irmão, com Jesus. Vai ser feliz com Deus. Vai ser feliz com a tua família. Vai ser feliz nas coisas simples, nos valores bíblicos. Não nos valores mundanos. Para ostentar, para mostrar para os outros. Que glória mais vazia é essa? Que propósito mais vazio é esse de vida? Acumular um monte de riqueza. Jesus chegou a dizer em outro momento, louco, essa noite pedirão a tua alma e tudo que tu ajuntou vai ser para quem? Para os filhos brigar pela herança? O bobear vai ficar para o anticristo ainda. Isso no arrebatamento, né? A ansiedade diminui quando a confiança de Deus aumenta. Isso é bom repetir, irmãos, só para gravar. Diga aí, a ansiedade diminui quando a fé em Deus aumenta. Estão entendendo a proporção? Jesus nos quer exercendo uma fé não pequena, irmãos. Ele chama homens de pequena fé. Então Jesus quer que a gente exerça uma fé, mas não uma fé pequena, mas uma fé que seja aplicável a todas as áreas da nossa vida. Essa é a fé. Ninguém precisa ter uma fé aqui, irmãos, de abrir o mar vermelho, não é isso. Mas precisa ter uma fé que vá de encontro às suas necessidades, seja na saúde, seja na família, relacionamentos, financeiros. Esse tipo de fé que a gente tem que ser aplicável a essas áreas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em aleluia, Efésios 3:20. Esse tipo de palavra, irmãos, é um pontapé na ansiedade. Vamos em quarto lugar aqui, verso 29 a 31. A vida é mais do que o quê? Mais do que correr atrás. A vida é buscar o reino de Deus. Verso 29 a 31. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão, aqui são os incrédulos, são os descrentes, não é a pessoa, irmão, que não sabe que Deus existe, mas que não teme a Deus, não anda com Deus.
Não leva Deus a sério. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que você precisa delas. O Pai sabe que você precisa de comida, de bebida, de roupa. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, saber que o Pai cuida da gente, irmãos, é uma cura. É algo fantástico. Lembro do João, do Israel, eles gostavam de andar de skate. Nós morávamos em Pomerode, nós levava eles de carro, levava as cadeiras de praia e botava naquela bacia lá, aquela rampa lá, e ficava sentado tomando chimarrão enquanto eles brincavam. De vez em quando eles estavam brincando, até esqueciam da gente, os dois. Daqui a pouco o que eles faziam? Olhavam, a hora que viam a gente, o que acontecia? Voltava a brincar. Estavam seguros. E sabiam que o pai e a mãe estavam ali cuidando deles. Todo medo vai embora, toda ansiedade vai embora. Quando a gente tem essa compreensão em relação a Deus, irmãos, que nós estamos vivendo. Deus está vendo, irmãos, a tua família, a tua casa, o quanto você trabalha, o quanto você se esforça, quando sai de manhã, sabe, os teus compromissos. Deus está vendo isso. Mas se em meio a tudo isso, irmãos, a gente tiver esse coração, com essa fé simples e pura, o Pai está me vendo, o Pai está cuidando de mim. Pai não vai deixar ninguém vir me machucar, ninguém me violentar, ninguém fazer algum mal contra mim. O Pai está cuidando de mim. Ai de alguém, de alguém se meter comigo, porque o Pai está cuidando. O Pai não vai deixar. O filho de vocês precisa se preocupar se vai ter feijão na mesa? Se vai ter leite? Eles estão preocupados com isso? Eles estão preocupados que não vai conseguir pagar as contas? Não. Eles confiam no pai e na mãe. As pessoas aplicam todos os seus esforços nas buscas por títulos, por bens, por riqueza, por poder. Só para isso que vive, esse é o propósito da vida deles, do mundo. Mas Jesus nos chama a algo diferente. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar. E não é um busca assim tropeçar no reino de Deus. É uma busca assim obstinada, é uma busca intencional, é uma busca concentrada. Sabe por quê, irmãos? Porque desde o princípio Deus desejou compartilhar o seu reino com seus filhos. Sempre foi propósito de Deus isso. E isso se tornou possível através de Cristo Jesus. Lembram que era anunciado, arrependeu. João Batista já anunciava, arrependam-se porque é chegado a vocês o reino de Deus. E assim que o evangelho era pregado pela igreja primitiva. Quem conhece a Deus sabe que tudo pertence a Ele. Agora, quem não conhece a Deus vive ansioso. O reino de Deus, irmãos, ele começa com o governo de Cristo em nosso coração. Certo? O reino de Deus é dentro de nós mesmos. É o governo de Cristo. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu reconheço que eu sou um pecador e Ele me salva. Ele passa a reinar na minha vida. Ele é o meu Senhor. Ele é o Rei. Ele governa no meu coração. E é esse governo de Cristo em minha vida. Eu sou súdito e Ele governa. Então eu estou submisso a Ele. Vivo no seu reino. É assim que começa, irmãos. Esse é um reino eterno que não tem fim, o governo de Cristo sobre a minha vida. Não tem fim. E será de uma forma muito mais plena do que nós vivemos nesse mundo? É claro que sim. Mas o governo começa aqui no nosso coração. Existe um rei, existe um reino. Você não precisa buscar as coisas para ter segurança, você precisa buscar o reino de Deus e a segurança te alcançará. Jesus nos chama a viver com Ele, a chamar Ele de Pai. E aqui vem a questão: para quem você vive? Isso é libertador na ansiedade. Para quem você vive? Aí eu vivo para o meu filho, eu vivo para o meu esposo, vivo para minha esposa, eu vivo para minha família. Tem gente que vive para um monte, vivo para mim mesmo. Quer se ver livre da ansiedade? Viva para Cristo, viva para Deus. Coloque em ordem as suas prioridades. A vida eterna é mais importante. Gente, quando a gente era criança, tem bastante gente de mais idade aqui. Quando a gente era criança, parecia que a vida demorava para passar, né?
E, sabe, 40 anos já era velho para mim. Agora que eu estou com 55, vou fazer agora, eu me acho jovem. Mas era assim, né? Mas irmão, quando vê, daqui a 15, 20 anos, eu estou com 70 anos. E isso, irmãos, ó, é rápido, e a vida passou. Irmãos, a vida eterna é mais importante, amém, igreja? Nós temos que acordar para isso. A gente se deixa enganar muito pelos nossos 5 sentidos, pela nossa visão, nossa audição, nosso tato, nosso olfato, nosso paladar, ou seja, são sentidos carnais e físicos, mas nós temos que estar atentos, irmãos, àquilo que nosso físico não reconhece, mas nossa alma reconhece, que é o espiritual. A vida eterna é mais importante, irmãos. Mais importante. Priorize sua vida espiritual, sabe? A gente está dizendo isso semana após semana. Sabe? Invista no seu relacionamento com Deus. Sabe? Quando chegar, quando tiver, talvez, indo para Cristo ou no hospital, sabe? Não vai importar quantas escrituras tu tem, quantos carros tem no teu nome, sabe? Nada disso vai fazer sentido, irmão. Prioriza o teu relacionamento com Deus, investe na tua vida com Deus, investe na oração, no diálogo, na conversa, conheça a Deus. Oséias diz, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Viva para conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Priorize a vida espiritual. Viva com propósito. Sabe, tem pessoas que não têm propósito na visão cristãos, mas vivem, aparece alguma coisa nova, vou comprar isso, vai trazer alegria, aí aquele consumismo louco, e fica buscando, sabe, propósito nesse mundo, nas coisas fúteis, para preencher o vazio do coração. Sabe, firma teu propósito em Cristo, em Deus, sabe, em andar com fidelidade com Deus, em levar a tua família a Cristo, em levar os teus familiares a Cristo, em levar pessoas a Cristo. Invista no que é eterno. Isso é eterno. Isso é eterno. Invista na palavra de Deus, sabe, estude a Bíblia, tenha intimidade com Deus. Setiel, na quarta-feira, sabe, gente buscando, querendo conhecer mais a Deus, querendo ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, entender que, irmãos, que o devocional não é uma oração de manhã, ler a Bíblia, isso é o mínimo, mas você anda com Deus o dia inteiro, o tempo todo. Ele é o teu melhor amigo, ele inclina o teu coração ao que é bom, ele te avisa quando há uma ameaça, quando há uma tentação. O Espírito Santo diz, não é isso, não é para você. Isso, irmãos, é vida com Deus. Você não se deixa ser enganado por pessoas que querem cometer injustiça e golpe contra você, porque o Espírito Santo está com você. Você tem um relacionamento, você ouve a voz de Deus e Deus te livra. Você vai pecar, o Espírito Santo diz, sai daí, isso não é para você. Relacionamento com Deus. Você passa por dificuldade, passa sim, mas Jesus está no barco, não vai afundar. Você vai chegar do outro lado. Cai a chuva, transborda os rios, vem contra a sua casa, contra a sua vida, mas ela não cai porque você está na rocha. Você pratica a palavra de Deus. Não é que você é bom, é que você está em Cristo. Relacionamento com Deus. Invista nessas coisas espirituais, irmãos. Não quer dizer que, irmãos, que a gente não possa ter uma casa, ter um carro. Se Deus te deu, glória a Deus, mas não faça disso o teu propósito de vida. Não adore essas coisas. Usa isso para a glória do Senhor, usa isso para o reino de Deus. É o que Jesus conclui aqui. A vida é mais porque há um tesouro eterno. Em último lugar, verso 32 a 34, onde Jesus termina com uma promessa: não tenham medo, pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. E ele conclui: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E Jesus apresenta aqui a bússola do coração. A bússola do coração. Para onde que ele aponta? Para onde que aponta essa bússola? Para onde que o seu coração é voltado? É um teste do coração também, né? Onde está o seu tesouro? Por isso que no reino de Deus, irmãos, tem ricos pobres e pobres ricos. Por causa disso aqui. A ansiedade muitas vezes não é sobre falta, é sobre apego. O mundo diz, acumule,
proteja-se, como se tivesse segurança nisso. Mas Jesus diz o quê? Venda, dê esmolas aos pobres. Cara, isso aqui, economicamente falando, Jesus ia ser apedrejado pelos economistas hoje. É loucura. Mas aqui é sabedoria eterna. Ajuntar tesouro no céu é colocar nossa vida, nossos bens a serviço do reino de Deus. Isso sim, irmãos. Se você só investe em bens terrenos, o seu coração viverá ansioso, pois essas coisas são frágeis. Se você investe no reino de Deus, se você investe em pessoas, o seu coração está seguro em um lugar onde a crise não alcança. Onde está o seu coração hoje? No dinheiro, na riqueza, no poder, na aparência, no medo ou em Deus? Se o seu tesouro ou o seu coração, né, estiver nas coisas deste mundo, você viverá em pânico, viverá ansioso. Mas se o seu tesouro e o seu coração estiver nas coisas do alto, você investirá certo e viverá com contentamento. Se o seu tesouro está nas mãos de Deus, seu coração terá paz. Amém, igreja? Vamos ficar em pé? O que está te deixando ansioso hoje? Está faltando alguma coisa na tua vida? Está faltando? Como é que você está reagindo com essa falta? Talvez seja problema financeiro, problema de saúde, problemas de relacionamento. Como é que você está reagindo a essa falta? Você está aplicando a sua fé a esta área da sua vida? Essa é a questão. Jesus chamou aqueles homens de pequena fé. Então a expectativa dele também é que a gente tenha uma fé viva, uma fé que funciona, uma fé que possa ser aplicada à nossa realidade. Deus nos amou com amor eterno. Ele se agradou em dar-nos o reino, Jesus disse. Romanos 8:32 fala: aquele que não poupou seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. É claro que Jesus não está falando de desejos absurdos aqui, está falando de necessidades, a palavra está falando. Então, irmão, para de buscar o que não preenche. Pare de se preocupar tanto com a aparência. A vida é Deus. A vida é mais, a vida é eterna. A vida é o reino. E aqui, irmãos, é algo muito pessoal aqui. Porque eu sei que a palavra de Cristo, ela é viva. E quando a gente lê essa palavra por si só o fato de ler ou de explicar alguma coisa, o Espírito Santo vai e aplica aos nossos corações de diferentes maneiras, segundo a necessidade de cada um. Eu creio nisso. Mas quando nós somos tocados pela palavra de Deus, é cada um de nós, irmãos, que tem assim, ó, a liberdade de anular tudo todo aquele impacto, de ficar emocionado na hora, mas não mudar, sai daqui não muda nada. Ou então de dizer, não, eu quero mudar, isso é para mim. Eu quero aplicar essa palavra, eu quero viver essa proposta de Cristo. E isso, irmãos, não é alguma coisa que a gente, como pregador ou pastor, ninguém pode fazer. A não ser a própria pessoa tem que ter essa disposição. Ou eu vou continuar vivendo a minha vida no automático, na ansiedade, ou eu vou passar a viver uma vida nesse estilo. E isso, irmãos, cada um tem que encarar, irmãos, porque muitas vezes vai ter que mexer na tua escala de valores. Porque vai ter que mudar algumas prioridades na tua vida, porque quando você for conferir os valores, Deus, irmãos, é muito claro quanto à sua prioridade. E você é uma prioridade para Deus. Está muito claro, ele enviou seu filho. Mas cada um de nós faz as nossas prioridades. Nós fazemos as nossas prioridades. É você que vai escolher onde Deus se encaixa, onde a igreja se encaixa.
É você que faz essas escolhas. Mas tome cuidado com isso, para que essa liberdade não seja um laço para ti também. Em você se medir pelo mundo e aceitar tão facilmente os valores do mundo e negar os valores cristãos, os valores de Deus. Ao ponto de alguém falar alguma coisa para ti e você achar ruim porque estão te corrigindo. Então reveja a sua escala de prioridades, sua escala de valores. Você pode continuar vivendo no automático ou viver essa vida que Jesus está oferecendo aqui. Um estilo de vida diferente. Uma nova maneira de viver, de relacionamento com Deus. Não é religião, não é ser evangélico, não é nada disso. É uma vida de relacionamento com Cristo. E com irmãos em Cristo. Quem vive só para esta vida perde a eternidade. Mas quem vive para Deus encontra a verdadeira vida. Alguém aqui está ansioso? Alguém aqui está preocupado? Não se preocupe, não vou pedir para levantar a mão. É só para você se confrontar mesmo. É hora de se libertar, né, irmãos? Ore agora colocando a sua vida diante do Senhor. Olha, Senhor, não quero ser como os pagãos, como Jesus chamou aqui. Não quero ser como aquelas pessoas que até sabem que você existe, mas não muda nada na sua vida. Sabe, irmão, será que as pessoas quando olham para a gente, veem que a gente é cristão, que a gente é diferente? Ou a gente é tão igualzinho a eles, assim, de aparência e de atitudes? E se você não quiser abrir a boca para dizer, eu sou cristão, ninguém sabe. Ninguém percebe. Que igreja é essa? Se tirar o Espírito Santo não muda nada. Que cristão é esse? Quem quer recomeçar? Quem quer dizer, Jesus, toma o meu coração. Vem governar no meu coração, Jesus. Venha o teu reino sobre mim. Eu quero me submeter ao teu governo. Vamos fazer essa oração? Amém? Senhor, obrigado porque o Senhor naquele monte, no Sermão do Monte, olhou para aquelas pessoas, Deus, e trouxe tantos ensinamentos, Deus, tantos ensinamentos, e no final eles disseram, estavam maravilhados, Deus, porque o Senhor não ensinava como os escribas, mas o Senhor ensinava como quem tem autoridade. Isso porque as tuas palavras eram do céu mesmo, Senhor. As tuas palavras vêm de encontro ao coração. O Senhor conhece a cada um aqui, Deus. O Senhor nos conhece como ninguém mais nos conhece. O Senhor conhece cada uma das nossas necessidades, Deus. Isso não é frase pronta, isso eu creio nisso, Senhor. E a tua palavra nos mostra isso, até no Salmo 139, que antes da palavra chegar a nossos lábios, Pai, o Senhor já as conhece, o Senhor conhece o meditar do nosso coração, aquilo que nós pensamos, Deus, está claro diante do Senhor, o Senhor conhece aquilo que nos causa ansiedade, medo, aquilo que rouba a nossa paz, Deus, o Senhor conhece tudo, Deus, o Senhor conhece como nós agimos e como nós reagimos, o Senhor conhece as nossas carências, o Senhor conhece tudo, Deus. E é diante desse Deus que nós queremos nos desnudar nessa noite, Deus. Abrir a nossa alma, Senhor, e nos entregar a Ti totalmente, Senhor. Nós queremos orar mesmo, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós e leva embora toda a ansiedade. Tira de cada coração aqui, Deus, que se sente atormentado, escravizado, às vezes preocupado, sem dormir, doente já por causa disso, Deus, tomando remédios, Deus liberta, Deus, tira essas garras, Deus, da ansiedade, dos corações, da alma de cada um aqui, Deus, e liberta pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, cura aqui nessa noite, Senhor, as doenças da alma, as depressões, as síndromes do pânico, Deus, tudo aquilo que vem aterrorizar, que vem oprimir, Deus, e toma o teu lugar, Deus, assume o teu governo em cada coração, Senhor.
Vem reinar, Deus. Senta em cada trono aqui, em cada coração, em cada um que abre o coração a Ti, Deus. Vem reinar, vem salvar, vem transformar, vem converter, vem fazer de novo, Senhor. Traz recomeços nessa noite, Deus, para quem está sentindo-se, Deus, desorientado, cansado, às vezes num poço, Deus, não vê saída, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que estão sufocados de preocupações, debaixo de um fardo tão pesado, retira agora, Deus, pelo poder do nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor. Vem com a Tua graça, com o Teu poder e com a Tua cura. Em nome de Jesus, que possamos, Deus, aqui, como o Senhor nos orientou nessa palavra, Deus, a rever nossos valores e ver que a vida é muito mais importante do que essas vaidades, do que as necessidades dessa vida, Pai. Que a gente possa olhar para Ti, Deus, e saber que o Senhor é a fonte da vida, o Senhor é a fonte de provisão de tudo que nós precisamos. Que a gente possa desenvolver essa vida contigo de relacionamentos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Vamos sentar um pouquinho? Pode vir aqui, Lucas.